Nós temos que ser capazes de influenciar as nossas crianças e nossos jovens para que eles sejam, sim, pessoas letradas, mas que usem a permeação da tecnologia com todos os ferramentais que ela te traz para que você se desenvolva enquanto ser humano. Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Emílio Munaro. Estamos começando mais um podcast Letrando. E o podcast de hoje é absolutamente especial. O convidado de hoje, ele tem tantas credenciais no mundo da educação que eu vou ter que ler, porque são muitas coisas que ele atingiu até hoje. O nome dele é Emílio Munaro. Ele é uma pessoa maravilhosa, leonino, como eu. Faz aniversário dia 8/8. É uma pessoa muito especial já pela data de nascimento, que é o mesmo dia que eu. Emílio, muito bem-vindo. Eu já vou te apresentar, só vou te deixar dar um oi. Claro, Sheila, muito obrigado. Sou eu quem agradece pela generosidade de me convidar a fazer parte desse podcast do Elefante Letrado. Um podcast que eu ouço, inclusive, e que todo mundo fala super bem. Gratidão por estar aqui com você. Imagina, gente, que super agradece. Então, só para vocês terem um pedacinho desse extenso e admirável currículo do Emílio, ele já foi apontado pela Planeta Educação como um dos 12 mais relevantes pensadores da educação contemporânea no mundo. O Emílio é atualmente o head de Alianças Estratégicas e Relações Internacionais na FGV. Ele também já fez parte do Instituto Ayrton Senna, desenvolvendo lá o papel de vice-presidente de Desenvolvimento Global e Comunicação. Foi também o primeiro diretor de educação da Microsoft no Brasil. Ele é membro do movimento Todos pela Educação e do Conselho da Beth Educar. O Emílio é escritor, é professor de inglês, é palestrante, é um espetáculo. É verdade. Fiz um TEDx o ano passado, um TEDx em 2022, falando sobre esses temas, né, que tanto permeiam a nossa vida, e a educação certamente é um deles. Sim. Emílio, e me diz uma coisa, é possível começar um papo de educação sem falar nos últimos 2-3 anos que a gente viveu e pandemia, mundo digital, crianças fora da escola? Infelizmente não, Sheila. A gente precisa fazer uma reflexão sobre esses últimos 3 anos, né? De 2020 para cá, nossas vidas elas se mudaram completamente. Nós fomos impactados em todas as dimensões do desenvolvimento humano, das relações humanas, das relações de mercado como um todo. Aliás, vamos deixar algumas coisas claras, né? Vocês se lembram que no início de 2020 se falava que o mundo ia parar completamente, em que nós iríamos ter a situação econômica, não só do Brasil, mas do mundo, voltando a primórdios ali de 1930, quando houve o crash da Bolsa de Nova York, e simplesmente nada disso aconteceu. E não aconteceu por quê? Por causa de uma coisa chamada tecnologia. A tecnologia, para o bem ou pelo mal, ela é quem domina e que permeou e fez com que nós pudéssemos viver todas essas modificações. Mas eu queria citar um livro que eu li e um pensador que fala sobre isso. O que ele diz é o seguinte: Jared Diamond, ele é um pensador, um filósofo, ele é um cientista judeu que mora nos Estados Unidos, e ele diz o seguinte: ele escreveu uma obra chamada, em inglês, essa obra tem o título de Guns, Germs and Steel, que traduzida para a língua portuguesa fica Armas, Germes e Aço. E o que ele quer falar com isso, né, Sheila? Ele diz o seguinte: ele diz que existem 3 vetores de transformação da sociedade. Se um vetor desse é disparado, automaticamente a sociedade vai se mudar e ela não volta mais a ser aquilo que ela era. Quando ele diz armas, né? Quando ele diz armas, ele quer dizer, ele faz uma referência às grandes guerras. A Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918. A Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945, não é? Quando ele diz germes, ele faz uma referência às pandemias. Sim. A pandemia que nós tivemos agora, do Covid-19.
E quando ele diz aço, ele faz uma referência à Revolução Industrial ou tecnologia. A primeira Revolução Industrial, ela inicia em 1700, com o advento da máquina a vapor, isso já é século XVIII, e a partir daí você tem a segunda, a terceira, e segundo ele nós estamos já na quinta revolução. O que ele quer dizer é que se um desses vetores, seja uma guerra, seja uma pandemia, seja a tecnologia, atuar sobre uma sociedade, essa sociedade muda de uma tal forma que ela não volta mais àquilo que ela era antes. Vamos fazer um teste para ver se é verdade? Olha só, se nós olharmos, né, para o papel da mulher, a mulher no início do século XVIII, século XIX, ela não tinha o protagonismo que ela tem hoje. Sim. Elas eram mães que cuidavam dos seus filhos, que cuidavam das suas casas e tudo mais. Tivemos a Primeira Grande Guerra, tivemos a Segunda Grande Guerra. Quem é que vai para a guerra? São os homens. Quem é que teve que assumir responsabilidades? As mulheres. Exatamente. A partir do pós-guerra de 1950, a mulher ganha um protagonismo sem precedentes. Ao ponto de chegar nas últimas Olimpíadas, onde nós tivemos 51% da participação masculina e 49% de participação feminina. Ou seja, as mulheres estão dominando absolutamente tudo. Estamos vendo você aqui. Você é uma prova viva de que uma CEO de uma organização é mulher. Você tem as suas principais executivas aqui, também mulheres. Sim. Então isso mostra que a mulher, ela ganhou um papel extremamente relevante. Você consegue ver a mulher voltando ao início do século XVIII, século XIX? Não nenhuma chance. Nenhuma chance. Então isso, na verdade... É uma ótima referência, na verdade. Uma ótima referência. Foram os dois vetores, né? O vetor de transformação social chamado guerra, ele mudou a sociedade de uma forma que a gente não volta mais. Trazendo para o dia atual, o que aconteceu? A pandemia do Covid-19 foi um segundo vetor, né? Aliás, nós estamos vivendo, nesse momento, 3 vetores ao mesmo tempo. Porque nós estamos vivendo uma guerra mundial entre a Ucrânia e a Rússia. Nós estamos vivendo o final de uma pandemia, que nós ainda estamos colhendo resultados. E estamos vivendo o impacto da tecnologia. Nós vamos voltar a sermos os mesmos antes do dia 16 de março de 2020? Não, é impossível. Hoje, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo agora, aqui nesse momento, façam aí uma reflexão. Quantos de vocês mesmos, ou até mesmo amigos e familiares, vocês conhecem que adotaram o trabalho remoto na vida? Nenhuma empresa que eu conheço voltou atualmente com um trabalho 100% presencial. Sim. Toda e qualquer empresa... Esse conceito mudou muito, né? De poder fazer home office ou de Exatamente. Voltar pro escritório. O ponto é, Sheila, nós estamos vivendo uma transformação que vai provocar esse movimento da sociedade 5.0, que é uma sociedade totalmente ligada, uma sociedade... Nos explica um pouco sobre a sociedade 5.0, claro. Para quem nunca ouviu falar. Excelente ponto. Olha só, eu tive a oportunidade de participar do World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial de Davos, em 2019. E teve lá um japonês, da delegação japonesa, que apresentou um estudo que para mim fez todo sentido. Ele diz o seguinte, que o mundo, né? Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? O mundo da forma que a gente conhece, né? Você tem 4,5 bilhões de anos, tem a Terra. Nós, seres humanos, temos 3,5 milhões de anos. Mas da forma que a gente está constituído, depois de todas as intempéries que nós tivemos, né, os cataclismas na Terra, vamos pensar no planeta em 20 mil anos. Por que 20 mil anos, Emilio? Porque é o seguinte, a cidade mais antiga do mundo, Sheila, chama-se Jericó. Ela tem 15 mil anos de existência e ela hoje está ali do lado da Palestina, junto de Israel. Essa é a cidade mais antiga do mundo registrada, né? 15 mil anos de existência. Pois bem, se nós pegarmos 20 mil anos, o planeta, né? Então vamos pensar os seres humanos há 20 mil anos atrás. A sociedade 1.0 foi marcada por quem? Pelos seres humanos, que naquela época eles eram caçadores, eram nômades, então ficavam indo de um lado para o outro. A primeira grande revolução que nós tivemos foi a Revolução Agrária, que cria a sociedade 2.0. Aí a gente entra no ostracismo, que foi a Idade Média. A Idade Média foi uma idade muito peculiar, porque ela vai do século V até o final do século XVI ali,
onde nós não tínhamos o conhecimento. O conhecimento era do clero, né? Ou mesmo dos nobres, mas a população não tinha o conhecimento. No século XVIII, vem então a terceira... 3.0. Exatamente. A sociedade 3.0 provocada pelo quê? Pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial traz junto os iluministas, que no início do século XIX, eles criam a educação da forma que a gente conhece. Então, essa educação da qual a gente fala hoje em dia, ela tem mais de 200 anos. Sim. Tava na hora de mudar, né? E aí... Tudo mudou, né? Tantas coisas evoluíram. Tem que evoluir a educação. Exatamente. Né? E aí, a quarta revolução, a sociedade 4.0, ela vem com a tecnologia, com o advento do computador em 1969, com a internet em 1995, com os telefones móveis, né, os celulares, e a partir de 2010, quando você entra com uma tecnologia de ponta, você tem o que a gente chama de sociedade 5.0 com o 5G, com a computação quântica. Então, hoje nós estamos na sociedade 5.0, que é a sociedade do conhecimento, é a sociedade da imaginação. Tudo que você pensa, você consegue realizar hoje em dia, e sem dúvida a educação tem um grande impacto com tudo isso. E quão perto a gente está da educação 6.0? E o que tu acha que vai ser a educação 6.0? Será que está próximo, não está? Pois é. Sheila, eu sinto que nós temos que fazer uma combinação de coisas. Tá. Porque o mundo, tudo que você estuda no mundo é cíclico. Sim. Né? Tudo que a gente tem no mundo desde a sua existência, ela é formada por dualidades, né? Então você tinha lá o homem e a mulher, o Adão e Eva, você tinha o bem e o mal, você tinha a serpente de um lado, o bem do outro, né? E o mundo inteiro foi feito dessa forma. Quando você estuda na literatura, os movimentos da literatura, você sempre tem um movimento que traz a humanidade de uma forma, depois você tem a combinação da emoção do outro, é sempre a razão e a emoção que vão convivendo. Nesse momento, nós estamos num momento de transformação, porque o iluminismo, ele trouxe a racionalidade para a educação. Então, tudo era baseado em você saber escrever, ler e fazer contas. Hoje em dia, não dá para sobreviver somente com isso. Nós temos que ser capazes de influenciar as nossas crianças e nossos jovens para que eles sejam, sim, pessoas letradas, mas que usem a permeação da tecnologia, com todos os ferramentais que ela te traz, para que você se desenvolva enquanto ser humano. Sim. Hoje, é impossível você pensar num menino, numa menina, sem o desenvolvimento das suas competências socioemocionais. Quantos de nós, Sheila, conhecemos pessoas talentosíssimas, que do ponto de vista cognitivo, são excelentes engenheiros, belíssimos médicos que conhecem absolutamente tudo sobre a ciência, mas não conseguem se comunicar. Sim. Não conseguem conversar, não conseguem falar com pessoas, não conseguem estabelecer diálogos, não conseguem estabelecer empatia. Então, de fato, a educação 6.0, ela caminha por um aperfeiçoamento maior dos aspectos cognitivos, utilizando-se tecnologia, porque quem diz que tecnologia está fora não dá. Não dá. Pois isso é uma coisa que eu gostaria muito de ouvir de ti, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento nessa área, uma pessoa que a gente respeita aqui no Elefante Letrado. Tu é uma pessoa extremamente respeitada e admirável. Então, assim, eu queria saber, para quem diz não, tecnologia para educação não dá, a gente não quer tecnologia, não quer ferramentas que possam ajudar a gerar dados para a gente entender para que caminho vai. O que tu tem para dizer para essas pessoas? Eu tenho para dizer para essas pessoas. Para ensinar. Queridos e queridas, é uma questão de reconhecimento. A inteligência artificial está posta. E todo mundo acha... Não tem como ir contra ChatGPT, por exemplo. Pois é. Todo mundo acha que a tecnologia da inteligência artificial chegou agora. Não. Ela já está nas nossas vidas já há anos. Na hora que você entra ali num buscador, né, no Google, e você coloca ali uma pesquisa, ele vai te trazendo... Aquilo já é uma inteligência artificial. Sim. Na hora que você usa, né, os cliques no Instagram, no Facebook, ele vai trazendo coisas relacionadas a você. Aquilo já é uma inteligência artificial. É um machine learning que caminha para uma inteligência artificial. O que eu tenho a dizer, Sheila, é o seguinte: não dá para nós nos colocarmos diante de uma revolução que está posta. Quer eu, né, quer você queira, quer não, né, quer nós queiramos, quer não, a tecnologia está posta.
não é? E a inteligência artificial, ela vai transformar absurdamente a forma com a qual nós convivemos. O que nós precisamos deixar claro, e aí eu concordo com esses profissionais, é o seguinte: não é a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia a favor da pedagogia. Perfeito. O que nós temos que ter, não é uma organização curricular que permita com que os conteúdos sejam trabalhados e a tecnologia como um ferramental para poder impulsionar, aperfeiçoar toda essa ciência, todo esse conhecimento para que ele possa ser absorvido. E o mais importante, você falou numa coisa super importante agora, Sheila, você falou dados. É impossível nós calcarmos uma educação 6.0 sem falarmos sobre inteligência de dados. As decisões, aliás, já passou da hora das decisões da educação serem calcadas no achismo. Né? Nós precisamos ter as ações calcadas em dados, em evidências científicas. Não dá para, eu acho isso, eu acho que se fizer... Não, ninguém acha nada. Nós temos evidências científicas que mostram como é que o desenvolvimento dessas crianças e jovens acontece e nós temos que nos aliar a isso. Perfeito. Sabe que aqui no Elefante Letrado a gente desenvolveu, depois eu até quero te mostrar, um teste de fluência leitora. Porque como a gente trabalha com leitura, a gente estava sentindo falta de onde classificar a criança dentro da plataforma. E aí a gente entendeu que fazer um teste de fluência para ver, bom, é como chamar o Waze. Se eu vou chamar o Waze, eu preciso colocar o ponto de partida e o ponto de chegada. Perfeito. Senão ele não vai me dar o caminho. Mesma coisa, um exame de sangue. Para eu saber como é que eu tô de saúde, eu preciso pedir um número X de exames de sangue para avaliar. Bom, a minha glicose tá alta ou tá faltando B12. O que eu vou fazer para melhorar isso? Então, na leitura, a gente entende que a gente precisa testar essa criança para entender em que nível ela está, para poder sugerir qual é o caminho. E cada criança tem o seu caminho, né? Perfeito. Como é que tu vê com os teus estudantes? Professor de inglês, we should speak in English here, but all right. Maybe not. Okay. Maybe not. Let's keep on in Portuguese. Ok. Me conta como é que é lidar com... Mudando um pouquinho, eu já volto para os nossos vários assuntos aqui. Eu sei que a gente não tem muito tempo, porque também tu está em Porto Alegre para conversar com a secretária de Educação, Exatamente. né? Então, a gente teve a sorte de arrumar essa brechinha na tua agenda. Mas como é que tu trabalha a leitura com os teus alunos? Claro. Sheila, em primeiro lugar, vamos deixar nem claro... sei, desculpa, alunos, nem sei se tu ainda claro, dá aula, eu leciono mas todo final de semana para comunidades voluntariamente. Carentes lá. Eu leciono inglês há 35 anos e hoje nessa ONG chamada Cidadão Pro Mundo, eu leciono inglês para crianças e jovens carentes de comunidades paulistas aos sábados, das 9h30 até as 13h30, todos os sábados. Incrível. Então, eu posso dizer sobre isso, sim. Sheila, você tocou num assunto muito importante. Não, em primeiro lugar, nada vai acontecer com qualquer área do nosso desenvolvimento sem um processo de monitoramento e avaliação. O Perfeito. monitoramento e avaliação, ele é extremamente necessário para que a gente possa tomar decisões, para que você tome decisões, inclusive em políticas públicas. O primeiro conceito que a gente trabalha em avaliação é a avaliação em larga escala. É o nosso chamado SAEB, né? Que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que depois de avaliar os componentes de língua portuguesa e matemática, você tem ali o IDEB, né? Que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Isso é avaliação de larga escala. Qual que é o problema que se descobriu nessa avaliação? Que quando os resultados vêm, eles vêm muito tardiamente. E a criança já foi adiante. Já foi, né? Por exemplo, ele acontece nos anos ímpares, então agora no ano de 2023 nós vamos ter o SAEB, agora nos meses de outubro e novembro o SAEB na rede pública brasileira inteira, em algumas escolas privadas também. Só que esses resultados vão ser conhecidos somente em outubro de 2024, ou seja, não já adiantou passou, nada. não é? Não é que não adiantou nada, mas já não, tardiamente. Exatamente. Então se fala muito hoje em avaliação processual. O que é avaliação processual? É avaliação de curtíssimo prazo, que não consegue ser feita sem o apoio de uma tecnologia. É uma avaliação que você aplica, uma avaliação de entrada numa criança, num jovem, e depois uma avaliação de saída. Para poder medir a evolução. Exatamente. Essa avaliação ela é feita em um dia,
Em 48 horas você tem o resultado dela. No seu caso, na sua ferramenta, você deve ter meio que imediato. É imediato. Exatamente. A criança grava e o que a gente diz? Qual é o nível de fluência Perfeito. dela para a série que ela tá. Então, se é uma criança, por exemplo, de segunda… A gente avaliou mais de 5.000 áudios e com vários pesquisadores, pedagogos, professores, para entender que nível aquela criança tá. Então, a gente diz se ela tá na segunda série… Aquele número de palavras que ela está lendo, o número de palavras corretas consecutivas, a gente já dá o diagnóstico para o professor para facilitar. Bom, esse grupo aqui está lendo abaixo do básico, esse aqui está lendo básico, esse aqui está adequado ou avançado. Então, o professor pode guiar o trabalho dele já com a informação de cada aluno. Então, facilita, né, o desenvolvimento da criança. E eu estou entendendo, pelo que você me diz, de uma informação individualizada. Individualizada. É o que a gente chamava, né, e chama até hoje, desde da década de 2000 para cá, personalized learning, ou seja, o aprendizado personalizado. Eu preciso diferenciar um aluno do outro para que eu possa, no todo, tratá-lo nesse seu desenvolvimento. Só para finalizar esse ponto, Sheila, é muito importante que você tenha uma avaliação de curto prazo processual, porque é ela que vai te dar um retorno rapidamente da intervenção que você tem que fazer. Exatamente. Entendeu? Porque como é que o professor, numa sala com 20, 30 alunos, ele consegue ter a percepção? Nós, professores, temos percepção. Eu entro numa sala, eu olho a minha sala, eu consigo saber quem é que já tem um bom desenvolvimento linguístico ou não, aquele que consegue falar. Eu já consigo, em uma aula, 2 aulas, você consegue fazer isso. Só que isso não é suficiente, porque eu preciso documentar isso de alguma forma, eu preciso deixar claro quem é quem dentro desse meu mapa, e mais que isso, eu preciso pensar em estratégias de intervenção para fazer com que todos esses alunos possam ter o seu desenvolvimento garantido. Sim. Porque uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo: todos têm o direito e todos podem aprender. Basta o professor se empenhar numa estratégia de intervenção individualizada de como fazer isso. Agora, como é que o professor vai fazer isso sem o apoio de uma tecnologia ou refutando um instrumento como esse, por exemplo, que vocês desenvolveram, que minimamente traz a visão para o professor, né, de um assessment, né? Ou seja, uma avaliação de como está a classe dele e como é que ela pode ficar. Sim. E como é que tu acha que a gente pode treinar os professores a ter essa capacidade de conseguir aprender? Porque, afinal de contas, o professor também precisa aprender, também é novo para o professor. Muitas ferramentas, tecnologia. E a gente sabe que tem muitos professores que não estão abertos ou realmente têm dificuldade de aprender, porque é outra geração, né? Diferente da geração dos meus filhos, por exemplo, que já nasceram na tecnologia. Eu nasci um pouco na tecnologia, nossa, na verdade. Mas como é que tu acha que a gente, eu digo como sociedade, poderia treinar mais os professores para que tecnologia não fosse tão problemático para uma camada, né, dos professores? Em primeiro lugar, Sheila, eu queria usar esse espaço, né, que vocês têm do Elefante Letrado para reconhecer esse trabalho hercúleo que todo e qualquer professor e professora brasileira fazem aqui, seja na rede pública, seja na rede privada. Em segundo lugar, atestar que durante a pandemia, claro, guardadas as devidas proporções, além dos médicos e enfermeiros que fizeram uma dedicação incrível, a segunda profissão mais lembrada no planeta foram os professores. Verdade. Pela primeira vez, nós, professores, porque eu também sou professor, fomos reconhecidos, graças a Deus. Não é? Principalmente verdade. Pelos pais dos pequenininhos. Sim, na hora que morriam da de saudade dos professores. Exatamente. Verdade. Então, o papel, sabe que tem uma pesquisa, eu até tenho o livro aqui, eu não recordo agora, mas eu vou pegar e a gente coloca aqui o nome do livro, que eles fizeram uma pesquisa gigantesca com milhões e milhões de pessoas, e eles acharam, o grande achado dessa pesquisa foi que o professor é a pessoa mais importante da vida de uma criança. É a maior inspiração, é quem muda a autoestima da criança naquela questão de estar sempre ajudando e dando
feedbacks positivos para a criança, Perfeito. incentivando. O professor que acredita no aluno, o aluno se desenvolve. Então, essa segurança que o aluno tem no professor faz toda a diferença na vida da criança. Totalmente. Sheila, isso é ciência. A ciência explica isso. Quando a gente fala dos 12 critérios da mediação da aprendizagem, o 13º critério, ele é o estabelecimento do vínculo. E só o professor consegue estabelecer esse vínculo no dia a dia com o aluno. E na hora que ele estabelece o vínculo, o aluno aprende. Isso é ciência, isso está provado, Exatamente. né? É minha tese de doutorado, inclusive. Que, na verdade, é isso que vai fazer com que o aluno e a aluna se desenvolva a partir de então. Então, o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é realmente a esse professor e a essa professora. É muito fácil criticar, né? Falar que o professor não gosta de tecnologia, falar que ele não está preparado, que ele não nasceu para isso ou não nasceu para aquilo. Mas é difícil reconhecer e apoiar. Então, o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, deixar claro, né, uma divisão que nós temos entre os professores que têm uma experiência de sala de aula incrível para aqueles que estão agora recém-formados, mas que têm uma experiência de tecnologia também incrível. E que um não substitui o outro e nem é mais importante um que o outro. Exatamente, é uma coexistência que nós temos que ter. Exato. Eu estive, Sheila, se você me permite fazer esse comentário, eu estive em Singapura, né? Por que Singapura? Porque quando você pega o PISA, que é o Program International Student Assessment, é o maior programa de avaliação de estudantes no mundo. Ele é conduzido pela OCDE. A OCDE tem, são 35 países que fazem parte da OCDE, só que a OCDE faz este programa de avaliação em 72 países. O Brasil ocupa a posição 67ª, 67 de 72 países. E Singapura está em primeiríssimo lugar, né? E quando eu falo primeiríssimo lugar, é que quando você vai olhar o segundo colocado… Tá, né, distante. Distante 18 pontos, pelo menos. Eu falei, meu Deus, alguma coisa eles estão fazendo. Temos que olhar para Singapura para inspiração. Entendi o que Singapura faz. Professora, sabe o que Singapura faz? Olha que coisa maravilhosa. Eles criaram o conceito da residência pedagógica. Aquilo que a gente tem na medicina. Porque a medicina hoje… Ah, que bacana! É um conceito. Hoje, medicina, você estuda 6 anos. E aí, durante 2 anos, você vai fazer a sua residência. Só que junto a residência com nada professor. mais é do que trabalhar, só que sob supervisão. Exatamente. O que deveria acontecer na educação. E lá eles fazem. Então, vou te dar um exemplo, Sheila. Eu e você estudamos juntos química, não é? E aí, no final da nossa formação… nos dado a oportunidade de seguirmos na vida acadêmica, sendo professores, ou irmos para a indústria. Vamos supor que você decida ir para a vida acadêmica e eu vou para a indústria. De cara, você já é contratada e você já sai ganhando 30% a mais do que eu. De cara. Só pelo fato de você se dedicar ao magistério, à licenciatura. Segundo lugar, você acha que você vai dar aula assim que você sai da faculdade? Não. Você é contratada imediatamente, ganhando 30% a mais, mas você vai ficar numa sala de aula junto com um professor colado a você durante 1 ano, antes de você entrar numa sala de aula e você começar a educar. Olha a diferença de percepção. E aí, aquilo que você fala, né? Lá em Singapura, eles vivem a combinação do desenvolvimento cognitivo junto com o desenvolvimento socioemocional. Eu fui visitar uma escola, amei essa escola, porque na parede da escola estava dizendo assim, era o nome da escola, era Christie, né? E aí dizia assim, The House of Overcomers, ou seja, a casa daqueles que se superam. Olha que maravilha você estudar na escola, né? Onde está escrito na parede que aqui é o local daqueles que se superam. Olha a injeção de ânimo que você tem. O impacto da frase. Sem dúvida. Então, de fato, e lá, como é que eles trataram o tema da tecnologia? Desmistificando. Meu querido professor, minha querida professora, vamos desmistificar a tecnologia. Impedir que os nossos alunos a usem é impossível, porque esse bichinho aqui, chamado celular, ele já está acoplado na nossa vida, né, como pessoas adultas. Imagine lá dos nossos filhos. E é impossível, já está na vida deles. Você tirar isso deles é você amputar um membro de cada um deles. O que você precisa é direcionar a energia para isso. É direcionar, é você educar daquilo que tem que ser feito. E nós, como professores, nos apropriarmos da tecnologia para que ela nos ajude. Por exemplo, eu dei uma palestra, Sheila, falando sobre o ChatGPT.
O ChatGPT, ele pode te ajudar muitíssimo em você, pegando esse diagnóstico, por exemplo. Imagine que você pega uma ferramenta, né, como essa que você desenvolveu aqui no Elefante Letrado, faça um diagnóstico inicial desse seu aluno. Você consegue saber em que momentos ele está, mas se você tem dificuldade de definir, por exemplo, um plano de ação para aquela, isso, vai no aquela questão ChatGPT específica e peça ajuda. Ele te ajuda. Enquanto professor, você combina com a tecnologia, o seu conhecimento, faz um plano de intervenção. E tem o discernimento para ver se aquilo ali faz sentido, o que pode usar. Exatamente. Então, assim, tá na hora da gente parar, né, de brigar. Por exemplo, meu aluno não sabe fazer inferência. Eu posso perguntar pro ChatGPT como eu posso melhorar as habilidades de fazer inferência com os meus alunos. Exatamente. E você pode colocar, inclusive isso, assim, como eu posso melhorar, aperfeiçoar as capacidades de inferência do meu aluno que tem 9 anos de idade, cuja proficiência na leitura está em tanto. Vejam, o que é o ChatGPT? O ChatGPT nada mais é do que uma grande biblioteca, entendeu? Que ele já leu bilhões e bilhões de artigos, de livros, de tudo. E ele vai trazer para você... um Google melhorado, Google mais específico. Exatamente. Então, vamos usá-lo para ajudar. Vou usar o meu tempo de professor para lecionar, para transformar aquela estratégia em ação. Mas a estratégia em si, eu posso desenvolvê-la com a ajuda da tecnologia para isso. Sim. Sejamos mais inteligentes. Emílio, e quais são as habilidades que tu entende que as crianças de hoje precisam ter para um futuro breve mercado de trabalho? Em primeiro lugar, né, eu vejo agora, né, o governo federal mais uma vez trabalhando nessa iniciativa da alfabetização. Isso já foi trabalhado por outros governos. Então, em primeiro lugar, Sheila, sem alfabetização não se chega a lugar algum. Perfeito. Nós precisamos trazer a alfabetização como um core do desenvolvimento humano. E vamos deixar uma coisa clara, porque as pessoas têm dificuldade de entender a ciência nisso, e eu vou explicar. Todo e qualquer ser humano nasce com a capacidade de ser alfabetizado. Se ele não tem nenhuma comorbidade, então, nasceu um bebê hoje, não é? A mamãe e o papai que estão nos ouvindo aqui, ó. Nasceu o bebê hoje. Se ele não tem comorbidade alguma, ele nasceu com todos os potenciais para se desenvolver como um adulto perfeito e alfabetizado. A pergunta é, se ele não passar nesse processo intencional de alfabetização, não é? Ele vai se alfabetizar quando adulto? Não, não vai. Porque se isso não fosse verdade, nós não teríamos 14 milhões de analfabetos no Brasil. Entendeu? Então, a alfabetização, ela requer um processo intencional de desenvolvimento. A pessoa pode ter a capacidade de falar, ouvir, mas ela não sabe ler e não sabe escrever. A alfabetização, ela é um conjunto de todas essas habilidades. Precisa ser ensinada. Sem dúvida, precisa ser ensinada, você precisa ter as habilidades e competências de leitura, de escrita, de desenvolvimento, não somente de linguística, mas da matemática também. Isso faz parte da alfabetização. Então, você tem que ter um processo intencional. Em segundo lugar, né, você tem que ter elementos que te conduzam para a facilidade dessa sua compreensão cognitiva. E quando eu quero dizer isso, né, o entendimento dos problemas na vida da gente se faz através de interpretação de textos. Para quem não sabe interpretar... Hoje, Sheila, eu estava lendo uma reportagem um tempo atrás, inclusive escrita pelo próprio professor Mozart Ramos, e a professora Maria Inês Fini, que foi presidente do INEP, que eles dizem o seguinte, que a maior dificuldade hoje dos alunos em prestar os exames nacionais do ensino médio, de entrar na faculdade, eles não entendem o que está escrito, a pergunta, o que a pergunta quer dizer. É a interpretação. E muito analfabeto funcional no Brasil. O que vai te ajudar a ter interpretação? É leitura. Leitura. Sem leitura você não desenvolver as habilidades necessárias para poder interpretar. E todo tipo de leitura. Então, resumindo, a sua pergunta é: foco na alfabetização, porque você precisa fazê-lo de uma forma muito precisa, com recursos que te levem ao desenvolvimento cognitivo daquilo que nós chamamos de pensamento crítico e criatividade, não é?
E, obviamente, todas as competências que vão fazer de você um ser humano. E aí eu estou falando de uma resiliência emocional, extremamente importante, que seria o autoconhecimento ligado aí à autoestima da pessoa. As competências de relacionamento humano, quando a gente fala do engajamento com o outro. Empatia. Empatia, respeito, são duas competências muito importantes. Você tem que ter a competência de foco, determinação, persistência e, claro, abertura ao novo. Essas são as competências que vão fazer com que toda criança e jovem se torne aí um adulto pleno em todos os seus desenvolvimentos. Perfeito. Vamos fazer uma listinha, vamos pegar todas essas competências, vamos fazendo uma listinha e botar aqui para quem quiser printar, para não esquecer. Ótimo, eu mando para vocês. Eu mando. Aliás, o Instituto Ayrton Senna desenvolveu uma matriz de competências, porque quando a gente fala de competências. Então, assim, já que a gente entrou no tema, o que são competências socioemocionais? As competências socioemocionais nada mais são de formas com as quais eu reajo a um pensamento, a uma ação, não é? E elas não nascem com você. Você também, como alfabetização, tem que desenvolvê-las de forma intencional durante a sua vida. E que bom que isso está sendo falado hoje. Sem dúvida. Né? Faz 2, 3 anos que eu acho que isso tomou uma proporção muito maior. Que bom. Verdade, verdade. Hoje você não consegue falar no desenvolvimento da educação sem as competências socioemocionais. Só que as competências existem há mais de 100 anos. Sim. Né? São mais de 150 competências que precisaríamos ter. O que ela ganhou relevância nos últimos 60 anos com a psicologia e tudo mais. E agora, nos últimos 5, 10 anos, como você mesmo notou, Sheila, a ciência veio esclarecer. Então, o Instituto fez um trabalho incrível, através da Viviane Senna e toda a equipe dela, lá no Instituto Ayrton Senna, trazendo a ciência para esse aspecto. E eles criaram uma matriz de competências socioemocionais, onde eles olharam, né, as 5 macrocompetências e 17 facetas. Isso vem de um estudo internacional, porque quando a gente fala em competências socioemocionais, o CASEL é um grande referência, mas o Big Five Traits, que seriam os traços dos grandes 5, né, os Big Five Traits, que é usado hoje de base, inclusive aqui no Brasil, onde o Instituto Ayrton Senna fez um trabalho belíssimo em te dar uma matriz de competências. Eu mando isso para vocês. Que legal, e a gente coloca aqui. Então, se vocês estão vendo aqui, o Emílio já mandou e a gente colocou aqui. Isso aí, tá aqui para vocês a matriz de competências, legal. As 5 macrocompetências, as 17 facetas, por onde a gente tem que dividir aí o desenvolvimento do nosso aluno e da nossa aluna para que ele tenha um desenvolvimento pleno com tudo aquilo que lhe é garantido. Perfeito. Bom, Emílio, a gente infelizmente já estamos no limite para tu não atrasar para o teu compromisso. Eu quero gravar mais 20 vezes contigo, se possível, porque eu sempre que converso contigo aprendo muito e eu acho muito legal agora poder dividir isso com as pessoas, com os nossos ouvintes, as pessoas que nos seguem, que têm carinho pelo Elefante Letrado. Então é muito legal poder te trazer aqui para dividir um pouco, porque tu sabe tanto, tu tem tanto para nos ensinar. E acho que a gente tem que aproveitar esses momentos. Então, toda vez que tu vieres a Porto Alegre, é muito bem-vindo. Se puder separar 30 minutinhos, 1 horinha da tua agenda para nos emprestar e para ensinar as pessoas que estão aqui conosco. É um privilégio enorme e vai ser sempre um prazer te receber. Muito, muito, muito obrigada. Sou eu quem agradece, muita generosidade em suas palavras. E você tem meu compromisso. Voltando a Porto Alegre, que deve acontecer dentro de 15, 20 dias, eu te aviso. E vamos fazer uma segunda rodada. Vamos voltar. O que eu acho importante, Sheila, eu escrevi 6 artigos durante a pandemia e um deles eu escrevi falando da relação da família com a escola nesse período pandêmico e pós-pandêmico. Nós temos que falar sobre esse assunto. Você pai, você mãe que está nos ouvindo e vendo nesse momento, você precisa se engajar. Cabe a você a responsabilidade de olhar pela escola do seu filho. Cabe a você, professor e professora, ajudar esse pai e essa mãe a entender como melhor fazer com que o seu filho e a sua filha se desenvolvam. Se vocês tiverem, Sheila, a única coisa que eu quero dizer aqui, né? Se vocês tivessem que sumarizar toda essa nossa conversa, façam o seguinte: acreditem em seus filhos. Acreditem que eles possam ser
aquilo que eles quiserem e puderem ser. Mas sem o apoio de vocês e de toda essa comunidade, desse ecossistema escolar, isso não vai acontecer sozinho. A coisa não acontece fluidamente. Todo desenvolvimento requer um esforço, requer uma intencionalidade. E é com vocês que eles devem contar. Muito grato pelo tempo de vocês. Ai, que delícia te ouvir, dá uma inspiração no coração. Que bom. Muito obrigada, foi um prazer te receber. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.